Olá, meu nome é Juliana e eu vou começar apresentando nosso seminário de artes. Idade Contemporânea 2 é uma divisão cronológica da história, compreendendo o período entre o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, até os dias atuais. A Idade Contemporânea representa o principal período de consolidão do capitalismo como o modo de produção e sua expansão por todo o globo terrestre entre os séculos XVIII e XXI. Expressionismo foi um movimento artístico e cultural da vanguarda surgido na Alemanha no início do século XX, transversal aos campos artísticos da arquitetura, artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro, dança e fotografia. Características: com a visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Assim, os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de carta-se, revelando, sobretudo, o lado pessimista da vida. Contraste e intensidade cromática. Valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como a angústia e a solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, valorização de temas sombrios e trágicos. Prazer, eu me chamo Tainá. Estarei dando continuidade ao trabalho falando sobre o fauvismo. O fauvismo ou fauvismo foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. O fauvismo teve início em 1901, mas só foi reconhecido em 1905. Fizeram a primeira aparição pública no Salão de Outono em Paris. Em 1906, organizaram uma exposição no Salão dos Independentes. Foi nessa ocasião que o grupo recebeu o nome Les Fous, expressão francesa que significa as feras. Os artistas foram chamados de feras ou selvagens pelo renomado crítico de arte Louis Wösslis. Essas características também estão presentes na arte naif. As principais características do fauvismo são utilização de cores puras, emprego arbitrário da cor, simplificação das formas, não compromisso com a representação fiel à realidade, influência de arte primitivista, influência de arte pós-impressionista. Havia predominância de cores fortes e vibrantes, roxo, verde, amarelo, azul e vermelho, utilizados de modo arbitrário e sem correspondência com o real. Dentre os nomes que influenciaram o movimento estão Van Gogh e Paul Gauguin. No entanto, os principais artistas fauvistas foram Henri Matisse, fez a obra Retrato da Madame Matisse. Paulo Cézanne fez a obra Natureza Morta com suporte de flor. Dentre outros, agradeço pela minha participação. O cubismo foi uma vanguarda europeia artística marcada pelos usos das formas geométricas. Surgindo no início do século XX na França, esse estilo rompeu os modelos estéticos que se valorizavam a perfeição das formas. Marcado com seu surgimento em 1907 com a tela Des Demoiselles Lavignon, As Damas de Lavignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Ao lado de Pablo Picasso também tinha o pintor e escultor francês Georges Braque, que também foi fundador desse movimento. O cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície plana sob formas geométricas com predomínio das linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos e objetos, representando-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sobre por cima em planos e volumes. O cubismo foi dividido em três fases. A primeira fase foi a fase cezanista, que foi de 1907 a 1909, também chamada de fase pré-analítica.
O nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico Paul Cézanne. Nesta fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. A segunda fase foi a fase analítica, que foi de 1909 a 1912. O cubismo analítico é caracterizado pela desconstrução da obra em todos os seus elementos, decompondo a obra em partes. O artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos ao mesmo instante, através de fragmentos dela. E a terceira fase é o cubismo sintético, que foi de 1911 até os dias atuais. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e o retorno do figurativo, na medida que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar ao tratamento realista. Nessa fase, passavam-se a empreender o método da colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal. Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentimentos de tato também. Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar sobre o dadaísmo. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era a destruição, também a criação. Este foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. O intuito principal dos dadaístas era chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. Foi assim que, aleatoriamente, foi escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo num dicionário que, de certa maneira, já indicava o caráter ilógico do movimento que surgia. Os adeptos do dadaísmo eram contra a guerra, pois consideravam que ela era motivada por motivos capitalistas e devido aos valores burgueses da época. Apesar do curto período de existência, de 1916 a 1922, o dadaísmo marcou a história da arte e também influenciou outros gêneros artísticos, como a pop art, a arte surrealista e a performance na arte. Agora eu vou falar alguns dos principais artistas do dadaísmo e suas obras mais magníficas. Primeiro, Francis Picabia, com sua obra Desfile Amoroso. Segundo, Hannah Roche, uma mulher, na verdade, a única mulher do seu grupo em Berlim, representou um papel fundamental para o empoderamento feminino, abordando temas de direito ao voto e liberdade sexual. Assim, criou obras dadaístas cheias de ironia e sarcasmo, entre outros artistas. Então, entre poemas, provocações e deboche, temos em primeiro lugar Marcel Duchamp, com uma obra muito polêmica. Essa obra se chamou de LHOOQ. Não sei se a pronúncia está correta, mas falei assim. E tinha como figura principal a Mona Lisa, e nela o artista rabiscou um cavanhaque e bigode, escandalizando a sociedade da época. Entre outros artistas não menos importantes. O dadaísmo pode parecer infantil quando é visto pela primeira vez. Muitos olham para a fonte e dizem: é apenas um mictório ou é apenas um urinol. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Onde o dadaísmo surge em um contexto onde a guerra dominava a sociedade com medo. Com suas obras focadas na falta de lógica e de razão, e na gratuidade dos eventos, o dadaísmo surge com o objetivo de criticar a realidade incômoda que assolava o mundo naquela época. Espero que eu tenha sido clara nas expressões, assim eu finalizo a fala. Obrigada. Olá, meu nome é André Santana Macedo, sou da turma A, primeiro ano de Química, e falarei mais sobre o surrealismo. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura
e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar levar-se pelo impulso, registrando tudo que lhe vier nessa mente, sem que se preocupar com a lógica. A característica do surrealismo são pensamento livre, expressividade espontânea, influência da teoria de psicanálise, criação de uma realidade paralela, entre aspas, criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. Pop art. Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. American Way of Life, termo em inglês, significa arte popular e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Laurence Alloway durante os encontros do grupo independente. Depois difundiu-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. A pop art não deve ser considerada um fenômeno da cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela. Este fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massas. Características da pop art: aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reprodução de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso de serigrafia, limitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema. Apesar de diferirem pelo mundo afora, os artistas mantinham as mesmas temáticas. A pop art buscava evidenciar a crise da arte no século XX, por meio de um retorno à arte figurativa. Fazia contraponto ao expressionismo abstrato e ao hermetismo da arte moderna. Ela recusa-se à separação entre a arte e a vida. Este feito foi levado a cabo quando estes artistas utilizaram na arte a linguagem do design comercial. Com isso, diluíram as diferenças que separavam a arte erudita da arte popular. Obras de Andy Warhol. Ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, evidenciando o quanto são impessoais e vazias. São exemplos Marilyn Monroe, Michael Jackson e Elvis Presley. Pop art é o termo usado para descrever a arte que explora a falibilidade do olho e pelo uso de ilusões ópticas. A expressão pop art vem do inglês e significa arte óptica. Defendia a arte menos expressão e mais visualização. Ele foi considerado uma variação do expressionismo abstrato, sendo seu precursor o artista húngaro Viktor Vasarely, na década de 30. Principais características: tridimensionalidade, efeitos ópticos e visuais, movimento e contraste de cores, tons vibrantes, principalmente preto e branco, formas geométricas e linhas, observador participante e estilo abstrato. E com isso eu finalizo a nossa apresentação. Eu espero que tenham entendido tudo e eu agradeço pelo tempo. Tchau!